Amigos e amigas, estamos iniciando hoje transmissões ao vivo diretamente do Facebook dos principais acontecimentos de Mococa e região e até onde nós conseguimos chegar. Todas as semanas estaremos transmitindo aqui os principais acontecimentos que viraram notícia em toda a região. Confiram as principais notícias desta semana do Jornal de Notícias. Prefeito de Mococa, Dr. Felipe Naufel, visita o governador eleito de São Paulo, João Dória. Também, o bispo diocesano, Dom Vilar, anuncia transferências na diocese de São João da Boa Vista. Criminosos fortemente armados atacam carro forte na rodovia próximo a Cajuru. Transporte de alunos em São José do Rio Pardo, a partir de agora, serão somente para pessoas que realmente necessitam. Com a falta de repasses do governo estadual, o prefeito de Arceburgo, Gilson Melo, decreta estado de falência da Prefeitura Municipal. Essa agência e Albatroz Model Agência, que fizeram sucesso na década de 80, 90 e 2000, retornam às suas atividades em Mococa. Proerd de São João da Boa Vista forma 500 alunos na última semana. Voleibol da EM Mococa segue rumo à semifinal. E também a Academia Jiu-Jitsu de Mococa participa do campeonato em Tapiratiba. As piscinas públicas de Mococa estão em lamentável estado de abandono. Na edição do Jornal de Notícias do dia 24 de janeiro de 2015, foi publicada na primeira página do Jornal de Notícias denúncia de total abandono destas piscinas. De lá para cá, nada mudou. As piscinas continuam totalmente abandonadas desde o final do mandato do ex-prefeito Ciro Espanha. A piscina da Mocoquinha, que era o orgulho dos moradores do bairro, continua fechada e em estado lamentável de abandono. As piscinas também do Nenê Pereira Lima e da Vila Santa Rosa também estão em completo estado de abandono. Todos os demais poliesportivos da cidade não estão em situação muito boa. A única piscina que não está totalmente abandonada é a do São Clarão, porém não está em atividade há muitos anos, fechada por falta de recursos do poder público. Os jovens realmente precisam deste lazer e reclamam da falta de interesse da administração em reativar esse importante meio de lazer de nossa juventude. Nós sabemos claramente que a Prefeitura Municipal de Mococa está passando por muitas dificuldades. O importante é se preocupar também com o social. O importante seria cortar gastos, cortar na própria carne e investir um pouco mais nestes jovens que precisam muitas vezes sair de Mococa em busca de lazer. Eles carecem deste serviço e isto é muito importante. Cortar gastos na própria carne, investir no social, dar uma oportunidade de lazer a esses jovens, porque em Mococa o nível de desemprego é muito alto. Muitas empresas deixaram a cidade, outras deixam de investir em nossa cidade por falta de oportunidades. A exemplo de outras cidades da região que cedem espaços, cedem terrenos e dão toda a infraestrutura para que importantes empresas se instalem na cidade. Importante frisar, todos os jovens reclamam que o calor está se aproximando, o verão este ano promete ser muito forte e estas piscinas reativadas serão de fundamental importância para estes jovens. Gostaria de lembrar também que, apesar das dificuldades, a Prefeitura, no início da administração, manifestou interesse em aterrar estas piscinas. Em administrações passadas, elas funcionavam perfeitamente, não eram necessárias tantas exigências. Da mesma forma, poderão ser reativadas agora também. Caminhada da Fé marca o aniversário de Nossa Senhora das Montanhas Azuis em São João da Boa Vista. Também, em São João da Boa Vista, a Prefeitura abre concurso público para admissão de candidatos. Pais denunciam suposto erro médico na Santa Casa de Misericórdia de Mococa.
Teatro Municipal de São João da Boa Vista completou 104 anos de existência com uma programação vasta. Com falta de repasses do governo estadual, o prefeito de Arceburgo decreta estado de calamidade pública. Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa participa da campanha salarial 2018. O Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa participou de uma rodada de negociações envolvendo 55 sindicatos da categoria. A rodada de negociações na Federação dos Metalúrgicos para a campanha salarial 2018 com os sindicatos regionais da Fiesp em São Paulo, com a presença do presidente do Sindicato de Mococa, Francisco Salles Gabriel Fernandes. Também aconteceu a Assembleia Geral dos Trabalhadores da Federação, com dirigentes sindicais de 53 sindicatos filiados, cujo tema foi a campanha salarial 2018, onde foram traçadas parâmetros e estratégias para a reta final da database. Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa estiveram presentes. Aguardem um minuto, voltamos já. Voltamos com o nosso noticiário. Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Mococa promove a festa do Saci, que aconteceu na última semana. Também o Grupo TUM, Todos Unidos Mudaremos o Mundo, convoca uma assembleia para a eleição de sua nova diretoria. Grupo TUM é uma entidade que apoia e acolhe crianças de várias idades em tempo integral. Bispo Dom Vilar, da Diocese de São João da Boa Vista, anuncia transferências na Diocese de vários padres. Algumas destas transferências acontecem em Mococa. O padre João Marcos Moreira assume como pároco da paróquia Santo Antônio, no dia 27 de dezembro. Já o padre Benedito Maurício Mendonça assume a paróquia de Nossa Senhora da Luz, no distrito de Igaraí. Já o padre Luciano Murtelli assumiu já, no último dia 4 de novembro, a paróquia de São Cristóvão. É com muito prazer que estamos recebendo aqui o Celcinho do Sindicato, presidente do Sindicato da Construção Civil de Mococa. Muito obrigado, Celcinho, pela presença. Gostaria de, neste momento, agradecer imensamente a sua atenção em ter aceitado o convite do Jornal de Notícias Mococa. Márcio, primeiramente, é um prazer, uma satisfação, estar nesse jornal tão conceituado, um jornal aí que tem feito um trabalho excepcional na região, e você também, um grande jornalista que tem demonstrado na sua carreira, e é uma grande satisfação estar aqui à disposição do jornal, Jornal de Notícias, para falar realmente para vocês aí das redes de Facebook, um pouco do que vem acontecendo no nosso país ultimamente. Celso, uma das minhas curiosidades é saber a sua opinião sobre a reforma trabalhista que está completando um ano em vigor em nosso país. Qual é a sua opinião a respeito desta reforma e também o que você espera do nosso novo presidente? Muito bem, uma pergunta muito interessante, completou-se ontem, um ano da reforma trabalhista, onde mudamos aí praticamente mais de 110 artigos da CLT. Ô Márcio, eu queria dizer para você o seguinte, a gente ainda está em estado de stand-by ainda, na questão da reforma.
A reforma ela veio no intuito da geração de novos empregos, e isso não aconteceu ainda, né? Hoje nós temos próximo a 13 milhões de pessoas desempregadas. A construção civil foi o que mais sofreu nesse período. Mas ainda existe esperança, né? Existe esperança de que os sindicatos ainda fortaleçam, porque fortalecendo as entidades sindicais, os trabalhadores estão fortalecidos, eles têm ferramenta de barganha junto com as empresas. De outro lado, a gente vê que as empresas também estão sofrendo uma pressão violenta economicamente. Elas não têm realmente estrutura econômica para a geração de emprego. Então, ou seja, a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467/2017, ela veio de desencontro da realidade que vive o nosso país. O governo pensa assim, tirando direitos dos trabalhores, vai promover maior oportunidade de emprego. Eu disse que não. A oportunidade de emprego quando a gente tem economia forte, quando a gente tem fortalecimento nas empresas, quando tem fortalecimento no próprio governo. A gente tem presenciado, mesmo depois após as reformas, o governo tem feito malabarismo para poder manter algumas situações econômicas. E virou-se uma torre de Babel, tanto o Senado quanto a Câmara e o próprio governo. Cada um fala-se uma língua. E isso demonstrou uma instabilidade das empresas e principalmente dos investidores internacionais que não acreditaram no nosso país por questões políticas. A reforma ela se daria muito bem se ela tivesse ouvido primeiro os trabalhadores, as empresas, as entidades que se organizam o poder econômico nesse país. Aí sim, aí nós vamos ter uma reforma justa para o trabalhador. Eu não vejo que é justo quando você perde o direito de uma gestante no local de trabalho insalubre. Quando você perde o direito de questionar a questão de uma férias que você precisa tirar para descansar com a sua família. Eu não vejo quando você perde o direito de discutir a questão de uma questão de segurança no local de trabalho, que tinha o poder do Ministério do Trabalho, tinha a reivindicação do sindicato, tudo isso foram perdendo no decorrer dessa nova legislação, da nova lei, e outras questões mais. Então eu vejo assim, ela poderia ser melhor, com certeza. Ela gerou emprego? Não gerou. Trabalho intermitente, por exemplo, né? Aquele que é onde o trabalhador ele não consegue atingir o seu teto máximo da contribuição previdenciária, ele tem que desembolsar do seu bolso, ou seja, ele fica à espera do empregador a ter oportunidade de trabalho. Ele vai para a casa dele, trabalha 3, 4 horas, no outro dia ele praticamente nem é chamado para trabalhar mais. E assim essa nova reforma. Então eu vejo, essa reforma, a nova lei trabalhista, ela não veio favorável até nas questões das empresas. Haja visto que os números dados pelas empresas atualmente não é satisfatório. As próprias empresas não acreditaram na própria reforma. Só disseram uma coisa, acaba-se com o imposto sindical e que trabalhador nenhum tem que pagar na entidade sindical. Ora, é livre, nós estamos num país democrático, é democracia. O direito de ir e vir serve a todo cidadão brasileiro e muito mais aos trabalhadores brasileiros e da construção civil. Celcinho, o que você espera do nosso novo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro? Na verdade, se realmente ele cumprir a promessa de campanha, não é um fanfarrão. Mas se ele não cumprir a promessa, se ele cumprir, bem explicado, se ele cumprir a promessa que ele fez de campanha, nós vamos viver momentos amargos. Se ele não cumprir e realmente foi só matéria de campanha, ele é um fanfarrão. Então, quando você tem hoje, no próprio governo, você tem o Paulo Guedes, é um excelente economista, é uma pessoa que conhece todo o mercado mundial, ele conhece muito bem a Organização Mundial do Comércio, ele conhece muito bem a Mercosul. Então ele conhece as atitudes, os procedimentos atuais de todos os países da Europa produtiva, principalmente a Índia e principalmente a China. Esperamos que ele tenha capacidade, esperamos que ele tenha coragem de enfrentar um Congresso, enfrentar a Câmara dos Deputados, enfrentar o Senado, enfrentar os partidos políticos, porque realmente, se for fazer o presidente tudo que ele disse na sua campanha e tudo que ele está falando até no exato momento, o país vai passar por uma transformação. Esperamos, Márcio, que não seja uma transformação sangrenta,
Porque nós, o povo latino-americano, nós somos um povo acostumado e habituado a se acomodar muito fácil. E nós aceitamos muito fácil. E se nós não aceitarmos esta imposição de um novo governo, eu acredito para você que nós vamos viver um momento amargo, como viveu nos anos 60, como viveu no começo dos anos 70, quando era a ditadura militar. Nós estamos passando por uma transação de muitas informações nas redes sociais, que nem tudo é verdade, mas também nem tudo é mentira. Então a gente tem que ter o discernimento, a capacidade, a inteligência e a sabedoria para nós podermos, aí, a partir daí, saber de que forma nós vamos reivindicar do próximo governo. O próximo governo, ele fala em tirar direito dos trabalhadores. Ou você tem mais emprego e menos direito, ou você tem menos direito e mais emprego. Falaram-se, o Paulo Guedes está se falando de criar 2 novos sistemas novos de contratação, a carteira amarela e a carteira verde. E permanece na azul ao que está existente, que passarão a ter todos os direitos. E as outras 2 são discutíveis, formas diferentes de contratação para a oportunidade desses quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Eu vejo assim, não vai tirar mais no lombo do trabalhador aquilo que sempre tiraram. Nós precisamos e nós aceitamos de forma a isso, crescendo-se a economia, dando condição às empresas, dando condição aos municípios, dando condição ao Estado. A União, ela precisa fazer suas reformas. Ela precisa fazer sua reforma. Cortar ministério, perfeito. Eu acho que aí tem que diminuir a sua folha, o seu custo. Tem que diminuir também o Poder Judiciário. E são outras autarquias do governo que fazem dinheiro todos os dias e vaza de montão. E nós, os trabalhadores, não pagamos o preço de uma economia fraca, porque nós estamos produzindo, nós estamos gerando a riqueza desse país. Então nós precisamos ser equilibrados. Quando eu volto a falar nas questões que eu falei anterior, que o equilíbrio, ele não foi na reforma, ele foi da noite para o dia toque de caixa. E o país não pode passar numa mudança toque de caixa. O país tem que passar na mudança sim, mas discutindo com a sociedade, todos os órgãos organizados, Congresso, Câmara, Senado, ou seja, toda a população brasileira tem que estar envolvido, porque na verdade somos nós que geramos a riqueza do país. Quero agradecer aqui a participação e a presença do presidente do Sindicato da Construção Civil de Mococa e região. Muito obrigado, senhor Sim. Ô Márcio, muito obrigado. Então, estou sempre à disposição, para falar um pouco para a classe trabalhadora, a comunidade de modo geral, e quero aí parabenizar essa nova atitude do jornal, agora nas redes Facebook, e parabenizar pelo seu trabalho, pela postura, acompanhado do seu Éder, que é um excelente profissional, que é realmente que está fazendo aqui esse trabalho magnífico, e muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado a vocês. Este foi o nosso primeiro trabalho para transmitir as notícias via Facebook dos principais acontecimentos da cidade e região que foram destaques no Jornal de Notícias Mococa. Lembrando que o Jornal de Notícias impresso continua circulando normalmente. Porém, eu convido a todos para que acompanhem também este noticiário na página oficial do Jornal de Notícias Mococa no Facebook. Quero agradecer
a participação de todos, quero agradecer aí a atenção de todos vocês e aguardem que na próxima semana estaremos aqui transmitindo ao vivo mais notícias de interesse de Mococa e região. Muito obrigado.